Oi, pessoal. Nessa palestra eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre residência médica na Austrália. Eu sei que nessa conferência vocês estão tendo algumas palestras com vários profissionais renomados que estão atuando aqui na Austrália e quem sabe isso desperte em vocês o interesse de, quem sabe no futuro, ou quem sabe para quem já esteja formado, saber qual a possibilidade, o que eu preciso saber, quais os caminhos que eu posso seguir para talvez ser um especialista, né, na área médica na Austrália. Eu fico muito feliz com o convite, né, de poder dividir um pouco da minha realidade, um pouco do meu trajeto, de vir como médico formado no Brasil e hoje estar entrando na residência aqui médica na Austrália. Quem sabe eu consigo trazer informações que vocês não sabiam, né, e trazer, então, uma decisão informada para o futuro de vocês, ou para quem já é médico, está tomando essa decisão na atualidade, e saber se esse é realmente o caminho que vocês querem seguir. Eu vou estar falando em não muitos detalhes sobre algumas partes do processo. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, eu tenho bastante conteúdo sobre o assunto no meu Instagram, Eu Médico na Austrália. Vocês podem também usar esse canal para tirar dúvidas, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a palestra de hoje. Fiquem à vontade, eu sou muito acessível em relação a essa parte de contato. Então, vamos lá. Então, quem sou eu, né? Meu nome é Marcelo Fortcamp, eu sou catarinense, eu sou formado em 2014 pela Univale, em Itajaí, Santa Catarina. Eu decidi que a Austrália seria o caminho adequado para mim, né, em 2017. Em 2018, eu fiz as provas para vir para cá, e 2019 foi o ano que a gente realmente se mudou para cá. Hoje, depois desse tempo, eu estou prestes a iniciar a residência médica em Basic Physician Training, na rede Hunter New England Health, que fica em New South Wales, que vai iniciar, então, em 2022. Muita coisa aconteceu nesse período todo, foram períodos de altos e baixos, foram várias provas, vários processos, muita burocracia, demora, mas, né, eu posso dizer que é um caminho que me trouxe bastante satisfação de ter feito. Então, por que é uma boa ideia fazer residência médica na Austrália, ou por que eu faria, ou por que eu recomendaria a algum de vocês a seguir por esse caminho? Então, alguns motivos estão aí. É uma medicina de ponta, né? Pode ver que a Austrália já apresentou 7 prêmios Nobel de medicina através dos anos aí. Você tem acesso à medicina de qualidade no sistema público de saúde, então você pode oferecer isso para o seu paciente, exercer medicina baseada em evidência, então você vai seguir protocolos, você vai conseguir dar o gold standard de tratamento para cada patologia, conseguir acesso à especialidade ou o exame de qualidade para os seus pacientes, e isso traz muita satisfação para o profissional. Você não tem que estar lutando contra planos de saúde, ou você não tem que estar buscando o paciente de forma particular para conseguir sobreviver. É uma medicina que tem um incentivo muito grande ao ensino. Então, os consultants, que são os especialistas, eles ensinam muito aos residentes, também ensinam muito aos estudantes. Os próprios residentes são estimulados a dar aula, então, para os resident medical officers ou os junior doctors. Isso é um processo muito natural, né? E parte de alguns programas de residência se você tem algum programa de ensino, você ensinou, quando foi isso, como que isso aconteceu, quem foi o seu público de alvo para esse ensino, e isso conta como pontuação para você ser um candidato, então, para alguns programas de residência. Os salários são muito atraentes, mesmo como residente você recebe muito bem, e como especialista melhora ainda mais. Então, como residente, né, desde o primeiro ano até o último ano de residência, o salário vai aumentando gradativamente através dos anos. Ele começa em mais ou menos $80 mil anuais, e ele passa, então, nos últimos anos, a estar em cerca de $120 mil anuais. E é possível, com esse dinheiro, você manter uma família, um aluguel de um local bem legal, você tem acesso a lazer, você pode comprar um carro, você pode fazer viagens, você pode visitar sua família no Brasil e não ter muito aperto em relação a isso. Então, estar dentro do treinamento não é um peso financeiro para você ou para sua família. Em relação ao acesso, né, para o paciente, é uma medicina com acesso universal para os pacientes australianos. O sistema de saúde ele é público, universal, mas também conta com o setor privado, né? Então, a relação para
uma questão de ganho financeiro maior pode ser através do setor privado, mas para o paciente é muito acessível o setor público. É uma medicina também que tem muito a força do GP, do General Practitioner, o médico de família, que ele é essencial, um pilar dentro da medicina australiana. Então, quase todo encaminhamento que é feito por especialista, ele deve passar pelo o General Practitioner para que ele possa encaminhar esse paciente, isso seja feito pelo sistema público. Então, segue muito o rumo de encaminhamento e o General Practitioner resolve muito dessas questões. Então, você não vai ver um paciente que vai vir direto da casa dele para você, sem antes ter passado pelo um GP. A residência ela tem uma duração de 5 a 9 anos, dependendo da especialidade, uma residência com uma duração muito maior do que a maioria no Brasil. Isso, como eu vou trazer depois para vocês, pode, por alguns serviços, como um ponto negativo, né? Mas eu vejo isso como muito positivo, porque ele vai dentro, você tem acesso a um ganho financeiro, ok, e dentro desse período você tem muito ensino, né? E você está ensinando e sendo ensinado. E você vê que quem sai formado da residência médica australiana são médicos de muita qualidade, em sua grande maioria. Então, pela minha experiência no Brasil, eu diria que 20-25% dos profissionais que eu encontrava, que já eram especialistas, eu diria, nossa, essa pessoa realmente tem uma qualidade de excelência. E, ao contrário, aqui eu vejo que 75-80% dos profissionais, né, estariam nessa categoria, o que é uma coisa muito interessante, tanto para a gente como residente, como para o público em geral que está sendo paciente dessa população. Como último ponto, eu trago a carga horária, que é muito equilibrado nos programas de residência. Em geral, você vai estar trabalhando 40 horas por semana, né? E isso aí está em contrato. Algumas vezes, em alguns programas, isso pode passar em alguns momentos, não é uma regra, a 50, 60 horas por semana, mas você é remunerado por hora, então essa carga horária extra, ela é remunerada, você tem, então, um descanso futuro para isso, você tem férias designadas, você consegue ter um bom balanço entre a sua vida pessoal e a vida profissional, e isso é uma coisa muito positiva que eu vi na parte da residência médica aqui na Austrália. Fora do contexto da medicina, quais são outros motivos que seriam interessantes? Por que escolher a Austrália entre outros países, né? A natureza aqui é uma coisa muito atraente, são 11.761 praias. Então, se fosse para visitar uma por dia, dariam anos e anos visitando cada uma das praias aqui na Austrália. E todas, pelo menos as que eu fui até hoje, são muito, muito bonitas. O clima tem para todos os gostos, desde a Tasmânia um pouco mais frio, até o norte, né, o Northern Territories, ou o norte de Queensland, que é super quente, como o Nordeste brasileiro. Tem clima mais seco, da parte oeste da Austrália, Western Australia, que também agrada a muitas pessoas, com praias muito bonitas também. A igualdade social é uma coisa muito legal, que vem junto um salário mínimo da população bem adequado, é um dos maiores salários mínimos do mundo, que traz com que as pessoas tenham acesso, né, a uma vida de qualidade, elas conseguem pagar, na grande maioria, por uma moradia de qualidade, têm acesso a comida, a lazer, a carro, a poder viajar, independente da função que ela está exercendo na sociedade. E isso é muito bom, porque a gente consegue ter uma medicina que a gente não está preocupado com o paciente tanto na forma social, mas que também a gente consegue ver que as pessoas, mesmo os cargos, vamos dizer, que a gente vê no Brasil, às vezes, muitas vezes, enfermeira tendo que trabalhar várias e várias horas, ou vários outros trabalhos para conseguir manter a família dela. Não, aqui a gente vê que as enfermeiras andam com os mesmos carros que a gente anda, têm acesso às mesmas escolas, acesso às mesmas atividades, o que faz com que a sociedade seja muito mais igualitária, muito mais feliz em geral. É um país que tem muita liberdade de expressão, né? Então preza muito pelo liberalismo de falar o que você acha, religioso também. Muita gente me pergunta ali no Instagram como que é exercer a medicina com tatuagem, como que é andar com piercing, cabelo raspado, cabelo colorido. Isso tudo é muito comum e se vê com muita naturalidade. Ninguém é discriminado por essa questão. A parte sexual também, ninguém quer saber se você é hétero ou homossexual, ou bissexual, ou todas as outras formas de LGBTQ.
são também muito respeitadas. É um país que, então, tem a língua inglesa, né, que a língua portuguesa seria o ponto principal, mas eu vejo que a língua inglesa também é um ponto muito positivo, porque a gente tem acesso à língua inglesa muitas vezes desde a escola básica, e hoje em dia, para ser médico no Brasil, a gente vê que é preciso estar muito bem na língua inglesa para ter acesso em primeira mão a artigos, a pesquisas, a publicações que estão em primeira linha, né, no momento. Então, isso já vem meio que uma carga, mas o que eu venho a falar com a língua inglesa aqui, né? Não adianta você vir com o inglês intermediário ou o início do avançado. Eu digo que para você ingressar ou tá pensando em fazer uma residência na Austrália, você tem que estar com o inglês afiadíssimo. Então, fica como a principal dica de quem ainda está no processo de acadêmico, qual o principal foco na parte do acadêmico que tem a vontade de ir para a Austrália no futuro focar muito na língua inglesa, estar fluente o máximo possível, porque isso vai te destacar na forma de comunicação entre você e seus colegas, você e seus superiores e você e os pacientes. E isso que vai chamar a atenção dos seus consultants, os especialistas que estão trabalhando com você para você ingressar nos programas de residência. A população aqui de imigrantes ela é muito alta, né, comparado com outros países do mundo. Muita gente vindo da Ásia, muita gente vindo da África, muita gente vindo da Inglaterra. Também tem uma população bem considerável do pessoal da América do Sul. Então, tem menos preconceito em relação ao imigrante do que outros locais, né? A qualidade de vida em relação ao ganho, acesso a saúde de qualidade, acesso à educação de qualidade, segurança pública, infraestrutura, está tudo muito relacionado e é muito legal de se ver aqui, né? Então, mesmo desde as camadas mais baixas, a qualidade de vida não deixa muito a desejar. Então, o Koala diz, né? Eu gostei disso. Fala mais sobre isso, né? Qual é a pegadinha, né? Quais os pontos negativos que eu trago para vocês, então? A distância física ela é muito grande, né? A maioria dos voos eles levam mais de um dia saindo pelo Chile, às vezes levam mais de 2 dias seguindo pelo outro sentido, passando pelo Catar, passando por Dubai. São voos caros, não são voos baratos. Então, você visitar a sua família é um processo caro e depende de um tempo. E também, para alguém vir visitar você aqui, pode levar um tempo. E custa muito dinheiro. Então, às vezes, sua família não vai ter acesso a isso, ou seus amigos, você não vai poder comparecer a eventos da família que você faria como se estivesse no Brasil, ou até mesmo em locais mais próximos. Às vezes, para quem está morando nos Estados Unidos, esse bate e volta, né, que se pode dizer dessa forma, é uma coisa muito mais fácil de ser realizada. E eu volto aqui como um ponto positivo, que era a residência leva de 5 a 9 anos, pode ser visto como um ponto negativo. Você já está numa idade mais avançada, você pensa, com que idade eu vou começar a estar num nível adequado, né, para eu estar exercendo no ápice, né, da minha especialidade. Então, isso pode ser, com a idade, isso pode se tornar um problema. Algumas especialidades são extremamente difíceis de ingressar no treinamento, podendo levar cerca de 10 anos. Incluo nelas a maior parte das especialidades cirúrgicas, oftalmologia, neurocirurgia, otorrino, anestésio. São especialidades que requerem muito tempo de você rodar dentro da especialidade, chamar a atenção do seu consultor, ter um currículo adequado, que elas vão designar isso no processo todo, no seu currículo da especialidade em si. E, às vezes, né, pode acontecer de pessoas não alcançarem, mesmo após esses 10 anos, a vaga em algum treino que elas achavam que era o sonho delas. Então, é muito difícil você chegar para uma pessoa e falar, olha, você está ingressando num caminho que pode levar 10 anos e ele pode chegar lá no final e a porta se fechar na sua frente. Sendo que a maior parte dos programas de treinamento aqui, eles têm um limite para você aplicar de vezes, que seriam, a maior parte das vezes, 3 oportunidades. E se você for negado em 3 oportunidades, eles vão dizer, infelizmente, você não pode aplicar novamente. Então, tem que saber muito bem o tempo de aplicar, se você está com um currículo realmente competitivo,
Isso você vai entender você estando dentro do processo, conversando com os especialistas da área, para eles te orientarem, e até mesmo com os programas de residência, eles podem te orientar em relação a isso. Alguns locais da Austrália, apesar de serem muito bonitos, eles podem ser perigosos devido à fauna local. Então, às vezes vai morar muito para o norte, né? Então, o clima é mais quente, a água do oceano também é mais quente, mas tem problema de crocodilo, de água salgada. Alguns locais têm problemas com águas vivas, que podem ser mortais. Outros locais têm muitas aranhas, muitas cobras, mas a maior parte das cidades maiores não tem tanto problema com isso. Eu, pessoalmente, morando aqui a cerca de 2 horas e meia de Sydney, não tem problema nenhum. A gente tem, sim, nas praias aqui tubarões, mas tem avisos bem claros para a população e para ter um cuidado mais específico em relação a isso. Ok, eu entendi, né, quais são os pontos positivos e negativos, mas como seria o meu começo, né? Quem que pode fazer residência na Austrália? Quais são os pré-requisitos? Qual é o processo de avaliação? Que visto que eu preciso ter? Então, quem pode fazer residência médica na Austrália, você não pode sair do Brasil e fazer alguma prova e já ingressar na residência na Austrália. Não funciona dessa forma. Então, muita gente tem como base o processo americano, que são feitos os STEPS, e a pessoa já ingressa diretamente em algum programa e a partir daí ela vai fazendo a sua residência médica. Aqui na Austrália é diferente. Quem pode fazer residência médica é somente o médico que tem General Registration na Austrália. Eu vou falar um pouquinho depois em quais são os passos para alcançar isso, né? Então, quais são os pré-requisitos para os programas de residência? Ter a sua General Registration. Na maioria das vezes vai ser solicitado para que você tenha visto de residente permanente na Austrália. Então, como que você vai conseguir isso? Alguns programas, eles pedem que você tenha somente isso, né? Ou a sua General Registration, você tenha o seu visto, e você pode, então, estar aplicando para a vaga de residência. Alguns outros programas, como os cirúrgicos, anestesia, né, eles vão pedir para você ter pelo menos algumas rotações na área, ou seja, você tem que ter atuado na Austrália dentro daquela rotação como um Resident Medical Officer ou um Senior Resident Medical Officer, sendo avaliado por algum especialista da área, para eles saberem, né, quem acompanha você, e essa pessoa, de forma geral, deveria ser a sua referência no currículo para essa especialidade. Algumas, como as residências cirúrgicas ou de radiologia, têm provas que eles vão pedir para você fazer, na maioria das vezes, antes de entrar no próprio treinamento. Como é o processo de avaliação dos candidatos? É diferente do Brasil, é diferente dos Estados Unidos, não é através de prova. A vaga de residência, ela é como todas as outras vagas de trabalho dentro da Austrália. Então, o processo, ele é feito através de análise de currículo, entrevista, e então a avaliação das suas referências. O currículo, ele vai ter que seguir uma base de o que é solicitado dentro do programa. Então, você vai, independente da sua especialidade que você tiver interesse de fazer residência, você deve entrar no site do college, por exemplo, eu quero fazer clínica médica, eu quero fazer BPT, como o Marcelo está fazendo. Você vai entrar no site do Royal Australasian College of Physicians, lá vai dizer o que eles desejam do candidato adequado, e, então, se você preenche esses pré-requisitos, você pode, então, estar aplicando. O processo de avaliação dos candidatos vai olhar o seu currículo, comparar com os currículos dos colegas, vai, então, convidar você ou não para fazer uma entrevista pessoal ou no momento sendo feita por computador. E, após a entrevista ser feita, geralmente entram em contato com suas referências, seus referees. Idealmente, essas pessoas são médicos especialistas da área ou seus supervisores recentes, para dizer como você trabalhou, qual a sua capacidade, você já trabalhou nessa área e quão bem você foi nisso. Isso conta muito. Então, aqui tem muita influência de pessoas que você conhece, especialistas da área. Então, você tem que entender que quem indica, mas diferente do Brasil, porque não é uma questão de troca de favores, e sim a avaliação de esse candidato é uma pessoa forte para essa posição e se ele realmente se dedicou ou se é uma pessoa que consegue trabalhar em grupo, consegue trabalhar sob pressão, né? Em relação ao visto que é preciso, eu falei que
é necessário, na maioria das vagas, o visto de residente permanente. Isso pode ser conseguido com o tempo que você está aqui na Austrália, trabalhando como médico. Então, você vai trabalhar por alguns anos, conseguir a sua General Registration, e então você pode aplicar de forma independente, através de um sistema de pontuação estadual, que você aplica diretamente para o setor da imigração, ou, caso seja alguma outra forma, o hospital que está empregando você pode aplicar para o seu visto de residente permanente como um sponsor. Então, isso pode acontecer também. Então, para essa forma, não é necessário que você tenha a General Registration ainda. Então, como conseguir a General Registration? O primeiro passo é você ter encerrado a faculdade de medicina em qualquer país. O segundo passo é aplicar para verificação de documentos no portal EPIC, que é um site que vai, então, estar solicitando que você mande seu passaporte, diploma de medicina, vai avaliar isso aí e te dar uma resposta positiva ou negativa. Você tendo esse aval do portal EPIC, você consegue, então, agendar a sua prova teórica do AMC, Australian Medical Council, que chama MCQ, para Multiple Choice Questions, ou questões de múltipla escolha. Feita essa prova, você pode, então, estar fazendo uma prova de inglês, você pode até fazer antes, mas a prova de inglês ela tem uma validade de 2 anos no processo, então, se você fizer um pouco antes, pode ser que a prova de inglês vença até o momento que você seja oferecido uma vaga de trabalho. Tem várias opções de prova de inglês que você pode fazer, desde IELTS, PTE, OET, TOEFL, todas são aceitas, e você pode, então, escolher a que mais se encaixa com o seu perfil. Eu botei como quinto ou sexto passo, porque pode ser inverter a ordem ali. Então, uma delas é conseguir uma vaga de emprego em algum hospital dentro da Austrália. Isso pode acontecer você estando na Austrália ou em algum outro local. O hospital pode te oferecer a vaga você estando no Brasil, então oferecer o visto para você vir direto para cá com o visto de trabalho. Ou você pode optar por fazer primeiro a prova prática, né, que é o AMC Clinical. A prova prática ela pode ser substituída também por o que chama de WBA, que seria o Work-Based Assessment. O que é o Work-Based Assessment? Alguns hospitais ou redes hospitalares dentro da Austrália conseguem oferecer o que se chama de WBA, que seria uma avaliação a longo prazo, então uma avaliação bem longa da sua evolução clínica. Durante o período de 6 meses, você vai ter vários casos discutidos com especialistas para ver quão bom você é ou não em cada estação que você está sendo avaliado, e você já está empregado nessa rede hospitalar, ou seja, você está mais confortável financeiramente, isso não é um peso tão grande. E, comparando a taxa de aprovação entre o AMC Clinical e o WBA, a prova prática do AMC tem uma taxa de aprovação de, em média, 25%, e o WBA cerca de 90%. Então, é muito vantajoso para quem tem acesso a essa vaga de WBA que siga por esse caminho, porque é muito menos estressante para o candidato passar por esse percurso. O último passo, então, seria realizar as rotações mínimas, que dão um total de 47 semanas, requisitados pela APRA. Vai ter um tempo específico para você passar em subespecialidades como clínica, emergência e cirurgia. Você pode passar dentro de subespecialidades dentro de cada área, e o restante de semanas, que seriam algumas ali, que vão sobrar dentro dessas 47 semanas, podem ser feitas em qualquer área da sua preferência. Então, se você já tem em mente, eu quero fazer anestésio, então eu vou fazer rotações em clínica, eu vou fazer rotações em cirúrgica, vou fazer minhas rotações de emergência, e o que me sobrar de tempo, se o hospital ou a rede hospitalar que eu estou trabalhando me oferecer em anestesiologia, vai ser muito adequado para mim, porque eu vou conseguir já preencher esse quesito para entrar no programa de residência. Então, vale a pena esse processo? Vale a pena essa demora toda, essa residência de 5 a 7 anos, levar até 10 anos para entrar em alguma subespecialidade? Olha, hoje eu estou no fim desse processo que a gente discutiu, e eu digo que eu estou muito satisfeito, né? Mas alguns colegas, eles sentem esse peso da distância. O tempo pode ser uma coisa muito variável entre candidatos. Então, o tempo para alguma pessoa passar na prova de inglês varia muito entre uma pessoa e outra. O tempo para essa pessoa passar na prova prática, na prova teórica, conseguir uma vaga de emprego, esse processo ele tem variáveis muito grandes, né? Envolve família, envolve dinheiro. É um processo que pode ser
extremamente dispendioso de forma financeira e também de tempo. É algo muito individual, mas com o que eu converso com os colegas que já estão aqui, a maioria deles vê isso com um saldo muito positivo. Então, eu acho, né, é uma opinião, que vale muito a pena. Eu me sinto extremamente satisfeito com a minha opção. Eu trabalhava antes na maior parte do tempo, com pronto-socorro no Brasil. Eu tinha uma demanda muito grande de trabalho, eu trabalhava várias horas na semana e eu não me sentia satisfeito. Eu via que cheguei num ponto que eu não estava evoluindo tanto quanto eu gostaria, eu não estava aprendendo tanto quanto eu deveria. Mas eu via que entrar na residência no Brasil é, era um retrocesso grande na parte financeira. E isso seria um bloqueio para mim avançar no meu grande sonho, que era vir para cá. Então, não foi um ponto que eu tentei seguir. Parece que, às vezes, né, volto a dizer, isso é uma opinião, que a residência médica brasileira ela é um pouco punitiva nessa questão financeira, na questão de horas, porque você realmente despende muito tempo da sua vida, você não tem opção de poder estar trabalhando com alguma outra coisa para aumentar a sua renda em algumas vezes, você tem uma demanda grande, você não tem, às vezes, a supervisão adequada, e você faz os anos de residência e sai de lá, às vezes, não um profissional tão bom. Você sai de lá, às vezes, alguém que toca serviço. E não é isso que a gente quer com um programa de residência, com um programa de ensino. É importante fazer isso, com certeza, mas eu vejo que não é o ponto principal. E eu vejo que essa realidade é totalmente diferente aqui. Então, por isso que foi a minha opção. E é por isso que eu trago essas informações para você. Obrigado pelo tempo de vocês. Mais uma vez eu agradeço pelo convite. Eu fico muito feliz de poder dividir isso com vocês. Volto a dizer que eu estou disponível através do Instagram, caso haja alguma dúvida em relação a alguma informação que eu trouxe, ou se tiver alguma coisa que vocês gostariam de saber além disso, pode ser que o material lá esteja disponível. Agradeço, fica um thank you, e até mais. Um abração.